Olá, feliz sábado! Hoje nós vamos fazer um resumo da primeira lição do trimestre, cujo tema é a mensagem de Deus por meio de Tiago. A carta de Tiago fala de cristianismo prático, faz muitas alusões ao Sermão do Monte, proferido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fala das transformações de Jacós em pessoas vitoriosas. No primeiro tópico, cita 3 discípulos de Cristo chamados Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu e Tiago, irmão de Jesus. O mais notado entre eles é Tiago, filho de Zebedeu, que é conhecido como o filho do trovão. Neste momento nós vamos falar um pouco da experiência de Tiago, irmão de João. João, filho de Zebedeu, foi um dos 2 primeiros discípulos que seguiram a Jesus. Ele e seu irmão Tiago estavam entre o primeiro grupo que havia abandonado tudo para adotar o serviço do Mestre. Com alegria, largaram lá os amigos para poder caminhar e conversar com ele. Essa foi uma experiência maravilhosa na vida de Tiago. E houve 3 momentos especiais que ele estava ali com Jesus, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani. Interessante que Tiago fazia parte de um grupo de 3 pessoas mais próximas de Jesus. Por que não todos? Por que eles 3? No Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus amava a todos eles. Mas qual era a diferença? Por que Tiago era um dos mais próximos? Então nós podemos aprender algo aqui, que Tiago era uma pessoa que buscava mais de Cristo, buscava estar mais próximo, conviver mais com Ele. Então essa experiência de Tiago também deve ser nossa. Nós podemos ter uma comunhão maior com Jesus, estar mais próximo dEle, aprendendo mais dEle. Isso nós vamos ver no próximo tópico, que fala sobre o objetivo original de Tiago e João, naquele episódio onde os 2 estão com a mãe e vão até Jesus para fazer um pedido até inusitado, um pedido de ficar com eles as posições ao lado de Cristo, um à direita e outro à sua esquerda. Mas na nota aqui fala algo interessante. Sempre que possível, João tomava lugar ao lado do Salvador. E Tiago também ansiava ser honrado com uma união tão íntima com Cristo. Esse era o objetivo original desses irmãos, que também deve ser o nosso, de estar mais próximo de Cristo a cada dia, fazer uma experiência com Deus, também amar os irmãos. Mas o mais importante aqui que me chamou muita atenção é o fato de Jesus os tratar com ternura, sem lhes repreender o egoísmo, por buscarem um privilégio acima do de seus irmãos. Ele lhes lê a alma, conhecendo a profundidade de seu apego ao Mestre. O amor deles não é uma simples afeição humana. Embora contaminado pela natureza terrena de seu canal humano, é o fluxo da fonte do próprio amor de Cristo que redime. Por isso ele não repreenderá, mas aprofundará e purificará. E agora Jesus pergunta se eles poderiam ser batizados e beber o cálice que ele mesmo haveria de tomar. Eles confirmam. Mas mal sabia que diante de Jesus estava uma cruz em vez de um trono, e 2 malfeitores por companheiro. E conforme a mensagem, a profecia de Jesus, isso aconteceu, a questão de tomar ou beber da taça. Exatamente como Cristo havia predito, aconteceu com Tiago e João após Cristo ter retomado o céu. Tiago, irmão de João, foi morto pela espada de Herodes em 44 depois de Cristo. Teve uma morte prematura. E João, por sua vez, foi lançado no caldeirão de óleo fervente e depois foi desterrado para a ilha de Patmos. Tiago e João deviam compartilhar com seu mestre o sofrimento. O primeiro dos irmãos pereceu pela espada. O segundo, o que mais tempo suportou labuta, vergonha e perseguição. No terceiro tópico,
A inspiração descreve Tiago, filho de Alfeu, como o menor. É chamado também de o pequeno. Tiago, o pequeno, de menor destaque entre os irmãos, mas era um homem de força e positivo, tanto em suas falhas quanto em suas virtudes. Eu quero aqui trazer uma instrução para cada um de nós. Às vezes você se acha pequeno, se acha o menor, às vezes de pouco destaque entre os irmãos. Mas eu quero dizer que Deus quer usar você. Você pode ser usado por Deus, ainda que você se ache o menor, como no exemplo daquele menino na multiplicação dos pães. O menino tinha 5 pães e 2 peixes. E através desses itens, Jesus alimentou uma multidão. Então faça a sua parte, cumpra a sua missão e deixe os resultados com Deus, pois Deus assim multiplicará. Ainda neste tópico, nós vamos falar do terceiro e último Tiago, que é o irmão do Senhor. E é o possível autor dessa epístola que estamos estudando. A descrição que ele faz de si mesmo revela seu caráter, como ele foi transformado pela influência do Senhor. Na nota diz o seguinte: Cristo foi mal compreendido por seus irmãos, pois era diferente deles. Olha, o nosso Salvador. Seus irmãos sentiam que a influência dele era bem mais forte que a deles, pois quando falavam com dureza com as almas pobres e degradadas com quem interagiam, Cristo as procurava e lhes dirigia palavras de encorajamento. Essa é a influência positiva transmitida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus irmãos. E na simplicidade da introdução da epístola, Tiago diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca aqui como escravo. Essa palavra que ele usa denota um escravo de tempo integral. Então, quando simplesmente Tiago diz isso, ele está falando, olha, eu me consagrei totalmente a Deus. E quando ele chama Jesus de Senhor, que ele utiliza uma palavra, essa palavra diz que Senhor requer todo o tempo do seu servo, do seu discípulo. E ele tem todo o poder de decisão sobre a vida dele. Isso tem uma instrução valiosa para nós, para sermos consagrados, como Tiago o foi, de toda a vida e todo o nosso coração. No quarto tópico, revela que Tiago, o irmão de Cristo, foi um homem influente numa importante assembleia da igreja primitiva. Foi ele que foi apontado para anunciar a decisão que a assembleia tomou. E aqui também demonstra um outro ponto importante do cuidado de Tiago com os gentios. Aquele homem que falava com dureza com as almas pobres e degradadas, agora ele mostra um cuidado especial aos gentios. Aqui diz assim: Tiago procurou impressionar a mente de seus irmãos com o fato de que os gentios passavam por uma grande mudança de vida, quando se voltavam para Deus. Por isso, era preciso muita cautela para não perturbá-los com questões desconcertantes e duvidosas, de menor importância, para que não se desanimassem da fé. Outro ponto importante deste tópico é a afirmação comum, mas errada, que se dissipa por Tiago presidir o conselho. E que afirmação é essa? De que Pedro era a cabeça da igreja. Nós sabemos que a cabeça da igreja é Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. As mesmas palavras que Cristo dirigiu a Pedro, ele dirigiu também aos 12 discípulos, como representantes do seu povo, e a toda a igreja em geral. No próximo tópico, que é o último, que fala do Israel de Deus, nos direciona a quem a epístola é dirigida. A epístola é dirigida às 12 tribos que andam dispersas, e ela envolve todos os que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador.
Eu quero citar aqui o texto de Gálatas 3, 27 a 29, que diz o seguinte: porquanto todos fostes batizados em Cristo, e de Cristo já vos revestistes. E no final diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, qual é o caminho para fazermos parte do Israel espiritual? É nos tornarmos de Cristo. E como nos tornamos de Cristo? Devemos ser batizados nele e também nos revestir dele. Eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui, revestistes. Originalmente, essa palavra faz referência à roupa que se usa. Espiritualmente, vestir-se de Cristo significa adotar seus princípios, imitar seu exemplo, aceitar sua orientação, tornar-se semelhante a ele. Então devemos nos despir do eu e da antiga natureza e receber a natureza divina, a natureza de Cristo, vestir-nos da justiça de Cristo. E para finalizarmos, a última pergunta fala de um povo todo especial. A profecia aponta o Israel espiritual com um nome maravilhoso, 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Aqui fala da experiência daqueles que caminharam com Cristo aqui e ouviram a sua voz e seus ensinamentos. Na nota, traz alguns aspectos da última experiência desse povo aqui na terra antes da volta de Cristo. Aqui diz: logo ouvimos a voz de Deus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz. Interessante, né? Reconheceram e entenderam a voz. Como pode ser isso? Aqui é como se dissesse que ele já tivesse ouvido antes, porque eles reconheceram. Então é isso aí que isso quer dizer. Já tinham ouvido a voz de Deus, já tiveram uma experiência com Cristo. Também puseram em prática a sua vontade. Agora, nesse momento de perseguição, de angústia, eles ouvem a voz que já tinham ouvido antes e a reconhecem. Mas os ímpios pensaram que fosse um trovão ou terremoto. Mais alguns aspectos no último parágrafo, que fala que eles estavam selados e perfeitamente unidos, a união alcançada por meio de Jesus Cristo. E também diz que eles tinham o nome de Deus na sua fronte, o nome da Nova Jerusalém, e também havia uma gloriosa estrela contendo o nome de Jesus. O que isso significa para nós? É que essas pessoas lutaram com Deus, foram vencedoras com Cristo e receberam o seu caráter e foram selados com o selo do Deus vivo, o Santo Sábado. E depois nós vemos na continuidade que os ímpios os perseguem para os aprisionar e quem sabe até tirar suas vidas e caem indefesos no chão. E diz assim: foi então que a sinagoga de Satanás entendeu que Deus nos amava, ao povo que lavava os pés uns dos outros e cumprimentava os irmãos com um ósculo santo. Que maravilha, irmãos! Olha, isso é muito importante para nós, entender que nos últimos dias tem um povo que faz parte da comunhão de Cristo, da Santa Ceia, do lava-pés e também do cumprimento com o ósculo santo. Isso nos remete à promessa de Jesus que ele fez quando estava aqui nesta terra, que voltaria a tomar no reino dos céus. E você dá a devida importância à comunhão? Você está participando? Você não quer restaurar a sua vida através de Cristo Jesus? Prepare-se então, hoje, também para participar da comunhão com Cristo nos reinos dos céus. E, para concluir, eu quero deixar aqui um apelo. Está escrito no Espírito de Profecia que aqueles que querem fazer parte dos 144 mil devem lutar com todas as suas forças. E diz também que eles seguirão o Cordeiro para onde quer que vá. Então vamos tomar essa nossa decisão agora de caminhar com Cristo, de seguir a Cristo aqui nessa terra,
para passarmos por todas as tribulações e chegarmos na eternidade e caminharmos com Ele juntos e para sempre. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para isto. Amém.